1993, foi que o Ministério da Saúde, através da vigilância sanitária daquela época, proibisse a composição dos famosos inibidores que, através de formas magistrais, contendo essas drogas mais benzodiazepínicos. Por uma razão óbvia, né, que achavam que não havia justificativa. Mas nós não paramos por aí, não. Em 1994, o Conselho Federal de Farmácia, aqui presente, condenou o uso dessas drogas. Ele disse, por exemplo, considerando que o uso de anfetaminas, isoladamente ou em associação com finalidade exclusiva de tratamento da obesidade ou de emagrecimento, tem causado graves riscos à saúde humana, eu queria lembrar uma coisa: o primeiro e mais importante mandamento universal do médico é prima non nocere, primeiro, não fazer mal. E aqui está 94, reconhecido já pelo Conselho Federal de Medicina, que era isso. Mas não paramos aí. Logo em seguida, o Conselho Federal de Farmácia, aqui presente também, assim me dá licença, por favor, tá bom? Eu sou decano, estou com 82 anos de idade, exijo um pouco mais de tempo, tá? E falo há muito tempo aqui, passa. Tá bom. O Conselho Federal de Farmácia fez exatamente a mesma resolução. A resolução do Conselho Federal de Farmácia é 262, de 16 de setembro de 1994. Tudo isso foram sendo feito e nada acontecia, porque não tinha que acontecer. Porque não havia o que se procura até hoje, que é um consenso. E não haverá esse consenso. O INCB, né, simplesmente o INCB da ONU, mandou também mais 3 missões do Brasil, acusando o Brasil internacionalmente de ser campeão de uso dessas drogas no mundo, chamando o uso de irracional. Também nada aconteceu. E aqui, por fim, né, a Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Estudo do Álcool e Outras Drogas, Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia e a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária emitem essa tentativa de educação, dizendo: você está tomando remédio para emagrecer, atenção, e chama isso aqui de erro técnico, o que está sendo feito. Então, o que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: é que nós temos que enfrentar uma realidade, e nós não estamos enfrentando, na minha opinião, aqui. Nós estamos discutindo um aspecto eminentemente técnico, como se faz isto, não faz. E isso não é a realidade das coisas, que a grande, imensa maioria da prescrição médica dessas drogas não é para obesidade mórbida, não é mesmo. Todo mundo sabe disso. Milhões e milhões de receitas são feitas para a perda de alguns quilinhos por motivo estético, por motivo realmente de cosmética. Isso é reconhecido também, é sabido também. Eu acho que nós devemos tentar discutir sobre esse ponto de vista. E, finalmente, acho que nós não vamos resolver nenhum problema se não resolvermos fazer o que já foi dito aqui, educação, e a trabalhar realmente num programa de reeducação da cultura brasileira, que está distorcida por valores estéticos internacionais, da magreza, né, tipo varapau, aquela mulher magrérrima, né, magérrima, que não condiz, inclusive, com o que eu acho da beleza da mulher brasileira. Muito obrigado. Convidamos agora o representante da Sobravime e a seguir a fala é do Dr. Anthony Wong. Acho que boa tarde a todos. É muita satisfação. A Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos comparece mais uma vez a um debate a um só tempo, não é, caloroso, esperamos que seja mais ainda, e com um elevado grau, não é, de formação científica. Eu me sinto particularmente muito feliz, porque fui precedido pelo meu mestre informal, professor Elisaldo Carlini, fundador da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, e a quem eu substituí, não é, na presidência. E, desde 1991, quando ele fundou a sociedade, eu fiz parte da primeira diretoria, eu recebi um ensinamento básico, porque, embora formado há 38 anos, até então, há 20 anos atrás, eu nada sabia sobre o controle de substâncias narcóticas e psicotrópicas. E tudo que sei, não é
foi a base, não é? O substrato desse conhecimento eu tive com ele. E eu acredito que vários dos presentes aqui já tiveram a oportunidade de ler pelo menos um das dezenas de trabalhos que o professor Carlini escreveu esses anos todos. Eu estou falando dezenas. E, lamentavelmente, ignorados pela inteligência científica brasileira. Isso é uma verdade que eu estou dizendo que dói. Porque os órgãos de regulação, diante das pesquisas, não é? Pesquisas com fundamento científico que foram feitas, porque o professor Carlini não é apenas um especialista em neurobiologia, ele é um pesquisador de saúde pública também. Bom, esperemos que, não é, o bom senso, a inteligência desse plenário, não é, seleto, apoie a iniciativa da Anvisa. Não gostaria de falar do que a Sobravime fez esses anos todos, não é? Estimulada até pelos estudos pioneiros do professor Carlini. Quem desejar, eu trouxe até um boletim expressivo escrito há 4 anos atrás, não é? Que dá conta disso. Mas nós elaboramos, digo nós, eu, não é? E a professora Karniewski, não é? Elaboramos 2 questões para serem respondidas na etapa subsequente. A primeira pergunta, feita por mim, José Rubem de Alcântara Bonfim, considerando as exposições feitas sobre a sibutramina, que não demonstraram que os benefícios superam riscos ou danos, pelo contrário, os riscos e danos são preocupantes, considerando que o princípio lapidar da prática de saúde, estabelecido há 2.500 anos, antes de tudo, não causar dano, está no livro das epidemias de Hipócrates, considerando que o Código de Ética Médica, Resolução CFM, Conselho Federal de Medicina, 1931, de 17 de setembro de 2009, estabelece no capítulo 3º, responsabilidade profissional, aspas, é vedado ao médico, artigo 1º, causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. A pergunta constitui imperícia prescrever sibutramina de acordo com as análises de Laís França, Anvisa, Álvaro Atala, Centro Cochrane Brasil, Flávio Fux, FAMED, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Francisco Paungart, ENSP? A pergunta é dirigida ao Dr. Valmir Coutinho, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, mas, se possível, gostaria que fosse examinada pelos expositores citados. A segunda indagação é da minha colega, compõe o duo aqui da Sobravime presente, doutora Margot Gomes de Oliveira Kanika, eu sempre me atrapalho com o seu nome, Karnikovski. Considerando as evidências de peso reduzido com a permanência de obesidade na maioria dos pacientes que fazem uso de sibutramina, considerando as reações adversas medicamentosas associadas ao uso desses medicamentos, que são clinicamente relevantes, considerando as dúvidas que pairam sobre a questão dos
dos benefícios superarem os riscos no caso de uso da sibutramina, sendo inclusive um dos motivos pelos quais vários países decidiram retirar do mercado o produto e a substância, entre eles os 24 países da União Europeia, os Estados Unidos da América, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a Argentina, o Uruguai, o Chile, a Colômbia, Panamá e o México, gostaria de solicitar ao representante do Conselho Federal de Medicina que explicasse, aspas, como se poderia atribuir à população a responsabilidade de decidir pelo uso ou não de uma substância a qual não se pode garantir a segurança de uso. E agora o nosso último inscrito, o Dr. Anthony Wong. Bom, eu tive a honra de ter o meu nome e não meus cargos, né? Eu sou Anthony Wong, sou membro do KTM, sou diretor do CIATOX, Centro de Ciência Toxicológica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E mais importante, acho que desde 1995 sou membro do Centro Participante dos Programas de Segurança Química, Segurança de Medicamentos, ou seja, o Drug Safety Program da Organização Mundial de Saúde. Há muitos anos que eu participo das reuniões anuais e a ênfase, aliás, participo junto com a Eugênia, muitos anos a OMS mudou a sua ênfase de quanto faz um medicamento, de benefício do tratamento, pesando contra os riscos do tratamento, para um programa de segurança do paciente. Então a ênfase hoje é segurança do paciente, dentro dos programas. Isso provavelmente norteou o que foi mostrado ao FDA, em questionar o uso do sibutramina, o próprio EMA colocar, não que ele melhorava, diminuía o peso, o sobrepeso, mas sim o que ele significaria em termos de segurança do paciente, como o professor Daniel Fuchs demonstrou também. Mas eu tive a pachorra de fazer um pequeno cálculo. Foi dito aqui que nós temos que reduzir o peso do paciente, que o problema, isso que levava à segurança. Os estudos mostraram que a sibutramina diminui o peso em torno de 5 quilos. Se nós colocamos que a indicação dela para IMC acima de 30, vamos colocar como programa, como exercício matemático, 35 de IMC. Vamos perder 5 quilos nessa pessoa de 1,70 m. Ao perder 5 quilos, o IMC dele baixa de 35 para 33,3. Se tiver 1,60 m de altura, o IMC de 35, ele vai perder 5 quilos, como eu falei, vai baixar de 35 para 33. E se tiver 1,80 m, ele vai baixar de 35 para 33,5. Gente, nós não fizemos nada. Ele continua dentro do grupo de risco. No entanto, vamos fazer o seguinte. 32 de IMC, 5 quilos. Ele perde e passa de 32 de IMC para 30,3. O que mostra que justamente o que o professor Carlini falou. O uso do medicamento, esses 4 milhões e poucos prescrições, esses inúmeras toneladas que são usadas, não beneficia o paciente que está precisando perder peso. Não faz nada em termos de IMC, que é um fator de risco. Certo? Beneficia sim o paciente que quer perder peso esteticamente. E eleva, sobretudo, como o professor Daniel Fuchs mostrou, um problema de pressão arterial. Eu tive num churrasco outro dia, e o pessoal, não posso comer pequeno, não gosto de beber bacon, porque se dá colesterol. Eu falei assim, não, o problema não é o colesterol, é aquele salgadinho que você está tomando, porque o sal vai aumentar a sua pressão. E realmente, o que mais aumenta o risco, o que mais causa mortalidade, é a elevação de peso, de pressão arterial. E isso que nós temos que levar em consideração como risco. E talvez isso tenha sido o fator primordial dos órgãos, como a EMA e a FDA, de retirar esse produto. Eu tenho que lembrar também que o sibutramina tem sido há muito tempo um objeto de controvérsias. E em 2002, 2001, a Itália já retirou do mercado porque matou, houve 2 ou 3 mortes. Naquele ano eu levantei junto aos relatos ao Uppsala Monitoring Center, que pega todos os relatos, etc.
Em 2004, houve 36 mortes relacionadas